Eu diria que quando a gente fala autossabotagem é porque a gente assume alguns valores, algumas crenças como mais adequados, Uhum. né? Mas outras vias de processamento do nosso sistema nervoso central não atribuem o mesmo valor a isso. E o contexto vai mudar o valor das coisas também. Então vamos lá. Alguém que sabe o que tem que fazer para atingir o sucesso profissional, Perfeito. para enriquecer. Pô, eu sei o que eu tenho que fazer para enriquecer. Eu tenho que Perfeito. fazer isso aqui, trabalhar 12 horas por dia nisso aqui. Tá? Puta, esse plano é maravilhoso. Esse plano Perfeito. vai dar certo. Ok. O cara não executa. E aí o cara continua tendo uma vida, entre aspas, ruim, porque ele não entra em ação. Então tem alguma coisa errada. Tá errada no conceito do que a pessoa julga Não ser o sei. sucesso. Aí tem que ser investigado, é isso? Exatamente. Não existe uma fórmula geral. Quer dizer, existem algumas coisas que são comuns a todos nós, mas não existe uma fórmula geral. Certo? Pode ser que ele não consiga executar porque ele não consegue se organizar. Pode ser que ele não consiga executar porque ele tem medo de falhar. Pode ser que ele não consiga executar porque, no final das contas, ele acha que ele não consegue mesmo, que vai dar tudo errado. E aí Certo? ele não se atira de cabeça no objetivo. Que ele não merece aquilo. Então existem muitas formas da pessoa se auto-sabotar. Assim, eu não Entendi. gosto desse termo auto-sabotagem, né? Porque o que a gente está falando de auto-sabotagem é que a pessoa está vivendo um conflito interno. E na verdade não deve ser isso. Um conflito interno é um conflito entre duas vias de processamento, onde uma impacta na outra. Todos nós vivemos conflitos internos, né? O tempo todo, não O é? tempo todo, né? Porque nós temos muitas possibilidades, certo? Nós somos um conjunto de possibilidades, né? E essas possibilidades, às vezes, elas são autoexcludentes e elas não permitem com que a gente execute uma determinada ação porque o sistema está operando em outro processo. Então, eu acho que a gente tem que cuidar com essas simplificações, né? Quer dizer, essas simplificações elas são muito boas Para comunicar, eu alguma sei, coisa, mas eu tô ou entendendo para vender alguma perfeitamente. coisa. Mas eu tô entendendo perfeitamente isso, porque assim, a questão da autossabotagem, se você analisar ao pé dessa questão da neurociência, não é verdade, porque ninguém se sabota de verdade. Ah, eu vou cortar meu braço porque hoje eu tô afim. Ninguém faz isso. Como é que eu posso Eu tô explicar? a fim de me ferrar. Eu Se tô eu tô afim a de fim, me ferrar. Eu se eu vou tô, pular daqui. Não, isso se bem eu que tô não, a fim mas de me enfim. ferrar, o meu sucesso é me ferrar. Eu vou atingir meu objetivo. Exatamente. Então tá. A gente pode chamar então de autossabotagem a dificuldade de atingir os objetivos que em tese nós temos. Por que eu digo em tese? Porque às vezes não é o objetivo de Não é real do meu. cara. Não é meu objetivo. Eu assumi aquele objetivo como alguma coisa que eu Mas, quero. Mas não necessariamente ele tem pertinência na minha vida. Não necessariamente ele constrói um propósito para mim. mas você ainda está insatisfeito. Desculpa eu estar insistindo nisso, porque assim, alguém que quer mudar alguma coisa, algum parâmetro na sua vida, alguma situação, e aí o cara ele não está conseguindo porque ele não está talvez se organizando, senso de automerecimento, etc. E não está rolando a parada, não está andando, não está fluindo. Como que o cara vai perceber assim, não, beleza, qual é a clareza que ele consegue ter? Eu acho que a resposta não vai ser muito direta, obviamente, mas assim, qual que você acha a dica para a pessoa começar a ter clareza do que está falhando, para que ele, não, beleza, eu já sei por que eu estou, entre aspas, não cumprindo, talvez auto-sabotando, na palavra bem equivocada, então eu já sei o que eu tenho que fazer para evoluir, para traçar e evoluir nesse sentido. Eu acho que a primeira coisa é exatamente ter uma clareza do propósito, né? Quer dizer, o que eu quero e para que eu quero, o que eu ganho com isso, o que eu evito de ruim na minha vida com isso, certo? E essa clareza ela é muito importante. A segunda coisa é uma clareza econômica. O quanto que eu vou despender de tempo e energia para isso e o quanto que eu vou receber em troca, certo? A segunda coisa é uma clareza em relação a meios e recursos. Quais são os meios? E aí falo tanto de recursos cognitivos quanto de recursos extracognitivos, né? Então, quais são os meios e os recursos que eu tenho para alcançar isso?
Esse não é um cálculo fácil para fazer, nem é um cálculo exato. Mas é um cálculo que a gente tem que estar fazendo constantemente. Né? Para ter essa autopercepção. E se a gente for parar para pensar, Yuri, não é um cálculo viável para a gente estar fazendo todos os dias, o tempo todo. Por isso que a gente tem por isso que a terapia é muito mais um espaço do que um processo. Sim. Né? Cara, eu tô sede por respostas. Por favor. Mas as respostas nem sempre são assim. Às vezes a pessoa procura assim, não, me diga uma coisa para saciar a minha... Mas na verdade não é isso. Eu acho que tem que ser feita a análise mesmo. A resposta está na análise, não? Tá. Eu acho que a resposta está sempre em você ter em você ter um processo de investigação que seja condizente e que, de certa forma, trace um cenário factível para as coisas que você está atingindo, certo? Mas para você criar esse cenário, primeiro você tem que entender como que aquilo impacta na tua vida. Agora, eu tenho muito cuidado com isso, Yuri, pela minha própria posição e pela posição que eu ocupo, né? Porque eu vejo as pessoas lançando muito estratégias de sucesso, né? Por quê? Porque esses modelinhos vendem bem. A gente está acostumado a ver... Talvez seja a resposta que muitas pessoas procuram. As pessoas querem respostas prontas. Eu não vendo respostas prontas. Eu vendo a oportunidade de você construir essa resposta. Isso. Certo? Então, dizer, faz isso, faz aquilo, não vai resolver o problema das pessoas. Por quê? Porque tem um sistema nervoso por trás disso, que precisa ser devidamente trabalhado para que ela atinja aquilo. Primeiro, ela tem que conhecer bem esse funcionamento. Primeiro, ela tem que ter uma clareza do seu funcionamento. Ela tem que ter uma clareza dos seus limites e das suas potências. A gente começa a ficar mais potente na mesma medida em que a gente conhece mais os nossos limites. É muito importante isso, porque a gente tem uma ideia de que os limites eles são coisas que nos impedem de chegar a algum lugar. E, às vezes, os limites são as coisas que nos empurram. Eu vou dar uma imagem. Vamos lá. Eu vou dar uma imagem, vou fazer uma metáfora, né? Tá. Imagina um monte de água sem margem. É o oceano, só o horizonte do oceano, sei lá. Se eu largar... Abrir aqui e jogar aqui. Assim. Jogar aqui, ela vai se espalhar para todos os lados, na verdade. É. Agora, se eu botar limites e largar essa água aqui, ela vai correr para algum lado. Certo? Então, às vezes, o que nos empurra são os nossos limites. Conhecer os nossos limites é muito importante para que a gente saiba para que lado a gente quer ir.